Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. São exatamente 10 horas e 53 minutos e nós estamos de volta com o Jornal Brasil Rural, agora com a nossa entrevista do dia. Hoje nós vamos conferir uma entrevista exclusiva que foi concedida ao jornalista Vanderlei Munhoz pela Gislaine Balbinotti, que já esteve aqui, inclusive, fazendo 2 entrevistas ao vivo no Jornal Brasil Rural. Ela que é diretora executiva da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, e teve essa entrevista gravada com o Vanderlei no 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio, o Congresso ABAG 2024, que foi realizado em São Paulo no dia 5 de agosto. Vamos acompanhar. Gislaine Balbinotti, comunicação no agronegócio. A gente viu ali a fala do presidente da ABAG, uma explanação sobre desconstruir alguns mitos, e o governador Tarcísio também falou. Talvez seja uma das missões mais árduas do agro, essa comunicação clara para desconstruir o que os que não conhecem constroem em desfavor do agro. Exato. Eu acho que o agronegócio falhou no passado de ficar tanto tempo sem fazer essa comunicação proativa com o setor, com a sociedade, com o governo. E agora a gente precisa recuperar esse tempo perdido, Mostrar toda essa revolução que aconteceu nesses 30, 40 anos, de uma agricultura verde, tropical, com muita tecnologia, e mostrar nossas potencialidades, mas também os desafios que o Brasil ainda tem pela frente para vencer, para continuar sendo um grande produtor de alimento, de fibra e de energia renovável. A ABAG, como uma associação de cunho transversal que tem essa missão de percorrer todas as cadeias produtivas, também recebeu essa missão de trabalhar esse tema que é tão complexo e que precisa ser de longo prazo. Não dá para trabalhar a reputação de um setor desse tamanho, com tanta complexidade, com tantos desafios, apenas com o marketing. Nós precisamos ter outros elementos, outras dinâmicas dentro dessa comunicação que ajude a fazer com que o agro seja entendido pela sociedade, que o agro seja bem comunicado também fora do Brasil, Porque aquilo que repercute aqui também repercute lá fora. E nós poderíamos então dividir, por exemplo, o que se fala de ruim do agro internamente seria mais por falta de conhecimento das pessoas, da grande massa, mas o que se fala de ruim lá fora tem por trás um interesse comercial muito mais do que isso? Exato. A gente sabe que nós temos grandes competidores e esse não é um mercado fácil, Você vender comida é desafiador e não dá para ser ingênuo, Nós sabemos que temos os nossos competidores e que muitas dessas narrativas ela tem um intuito de realmente denegrir a imagem do setor. No fim do dia, isso é negócio. Então, nós precisamos nos antecipar, fazer um trabalho bem feito na área da comunicação, que seja constante, que seja perene e que atenda todos os segmentos, informar a sociedade brasileira do que a gente vem fazendo. E estão sendo feitas coisas maravilhosas, muito bem feitas. O agro brasileiro é um dos mais sustentáveis do mundo, com proteção de matas, com uso dos produtos de forma responsável. Então, nós temos muitas coisas, muita tecnologia que é só nossa, integração lavoura, pecuária e floresta, plantio direto. Nós temos muitas tecnologias que são brasileiras e que dão um resultado tremendo, porque não é qualquer um que faz 3 safras ao ano. Então, países de clima temperado não podem ser a medida, não são as métricas, essas métricas não cabem para o Brasil. Nós temos que ter as nossas próprias métricas, Não tem comparativo quando a gente fala de agricultura temperada com agricultura em clima tropical. E para isso nós precisamos informar as pessoas, porque nosso jeito de fazer as coisas é muito diferente e está dando certo. E tudo isso aliado a um produtor aguerrido, Porque o produtor rural, o homem que está lá no campo, ele supera intempéries, ele é também meio que fora da curva quando se fala assim em alguém que empreende, em alguém que acredita naquilo que faz, Exato, é o nosso grande herói, Nós temos homens e mulheres aí que são um exemplo que devem ter, o brasileiro devia ter orgulho, Pessoas que não têm
dia, é todo dia, né? Não tem feriado, não tem final de semana, porque cuidar de plantação e de animais exige dedicação integral. E são essas pessoas que levam a comida para a nossa mesa, que alimentam não só os brasileiros, mas a nosso excedente ainda é exportado para mais de 200 países. Então, essa grande revolução que aconteceu no campo foi muito rápida, né? E o brasileiro não conseguiu acompanhar o quanto isso foi dinâmico e um processo que nos dá hoje a segurança da balança comercial que a gente tem. Na década de 70 a gente importava alimento. O que seria hoje se a gente ainda continuasse naquela situação que a gente estava na década de 70? Né? Quanto seria o preço do alimento que a gente iria pagar se o Brasil não fosse autossustentável? Então, é toda essa história dessa revolução que a gente quer contar. Além disso, quais os desafios que a gente ainda tem pela frente? Né? O produtor está dedicado, é realmente um herói aí nesse processo todo, mas ele ainda tem desafios de conectividade, ele tem desafios de acesso de estrada, ele tem uma série de desafios porque nós temos um país de extensões imensas, né, que exigem grandes desafios em regiões. Saindo aqui de São Paulo, a gente sabe o que é produzir uma região onde o caminhão atola, que você não tem estrada, que você tem uma série de dificuldades que esse produtor ainda enfrenta. Eu estou aqui com a Gislaine Balbinotti, ela que é também da BAG e é uma das palestrantes aqui. E aí você falou de todos esses desafios do produtor, mas para a gente da comunicação, o desafio é bem comunicar esse agro. E aí existe uma discussão que se comunica bem só da porteira para dentro, mal da porteira para fora. Eu acho que vai muito além disso. Como que a gente enfrenta esse desafio, na sua opinião? Qual que é, dentro dessa missão, o principal desafio? Tem que ter a constância dessa informação, né? Não adianta a gente fazer uma comunicação bem feita, mas ela ser estanque. Nós precisamos ter essa comunicação na educação, levando essas informações para as escolas, né? Principalmente a escola fundamental, levando para o profissional de comunicação, né, para o jornalista e para a comunidade. Então, deixar com que o acesso dessa informação seja fácil de ser encontrada, que os dados que sejam legitimados com fontes também sejam de fácil acesso e partir para a questão do entretenimento, né, como os Estados Unidos já fazem, outros países já fazem, levar através da dramaturgia contando a nossa história. Essa é a nossa proposta do agro sempre presente na vida das pessoas. E, naturalmente, eventos como o Congresso da BAG, onde se discute tantos temas, discutir a comunicação também é primordial. Exatamente, é isso que a gente hoje quer trazer aqui e democratizar essa informação para que todos tenham acesso. 23 anos depois de que se começou esse congresso, ainda há muito que se falar, ou seja, o agro é eterno, vai continuar crescendo, vai continuar revolucionando e será sempre tema. Então, por isso, a continuidade, com certeza, virão mais 23, mais 46 e tantos mais. Exatamente. A gente sempre tem na ideia, na concepção desse evento, trazer o que vem pelo futuro, dar um direcionamento para o setor de desafios que nós precisamos enfrentar, como nós podemos nos preparar e as nossas estratégias. Então, esse evento sempre tenta trazer essa discussão do que tem aí no futuro e que vai impactar no nosso setor, tanto em geopolítica, o que os outros países estão fazendo, para que lado que o mundo está caminhando e aonde o Brasil quer estar. Gislaine, obrigado por tirar um tempinho na sua agenda, bem concorrida por sinal hoje, e vir conversar, bater esse papo conosco. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Encerramos a entrevista de hoje que recebeu Gislaine Balbinotti. Brasil, exemplo para o mundo em sustentabilidade. Jornal Brasil Rural. 11h02 no horário oficial de Brasília, e nós acompanhamos aí então a entrevista com a Gislaine Balbinotti, a diretora executiva da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, que foi concedida com exclusividade ao Vanderlei Munhoz em São Paulo no 23º Congresso Brasileiro do Agronegócio. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltaremos já já com mais notícias. O Jornal Brasil Rural volta já.